queria que você abrisse a palavra aí no livro de Ezequiel. Os 4 ventos é a palavra de hoje ao teu coração. Os 4 ventos. Ezequiel, capítulo 37. Esse texto é um texto muito conhecido. As pessoas observam muito. É como vale de ossos secos. Mas lendo esse texto, tem uma observação muito forte nesse capítulo, e é o que nós vamos falar hoje. Os 4 ventos. Pastor, quais são esses 4 ventos? Antes da gente, eu acredito que você já localizou aí, Ezequiel 37, aconteceu um fato triste essa semana. Eu queria falar um pouco sobre esse fato triste, sobre Charlie Kirk, um americano que foi morto. Nós vamos mostrar um vídeo, o primeiro vídeo, onde o que ele fazia, porque muita gente, eu mesmo não o conhecia, mas ele pregava nas universidades americanas, e quando ele ia para a universidade, praticamente a universidade parava as aulas, porque nenhum estudante ficava na sala de aula, ia assistir no pátio, e um desses pátios ele foi morto. Nós vamos primeiro ouvir o tipo de trabalho que ele fazia. Vamos ver. Você está afetando os direitos Você está afetando os direitos LGBT. Tem direitos ao aborto. Você está afetando vigílias individuais que nem sempre podem falar por elas. Mas vamos supor que eu estava acostumada a fazer sexo e meus anticoncepcionais não funcionaram. E eu tive a chance de engravidar. Eu não vou ter esse filho. Então, mas você ainda assim decidiu transar, né? E de novo, na nossa opinião, quando você decide fazer sexo, não é algo que você precisa para sobreviver. Não é como tomar banho, comer ou ter um abrigo. Você pode viver sem fazer sexo. Você pode ter um pouco de autocontrole. Se você decide transar, tem que entender que, ao jogar certos jogos, você pode ganhar certos prêmios, que podem ser outra vida humana. E é o eu não quero. Criar outra criança, porém... Calma aí um segundo. Então não vá transar. Não. Ah, então você entende o quão narcisista é isso de querer continuar se divertindo e, se eu acabar gerando um ser humano, opa, vou eliminar esse outro ser humano porque eu não quero ter esse filho, mas quero continuar transando à vontade. Como isso não é a visão de mundo mais narcisista que alguém pode ter? É narcisista eu querer transar com outra pessoa consentindo só porque eu não quero ter filhos. Eu sinto que muita gente no mundo faz sexo. Acho que muita gente ganha dinheiro fazendo sexo e não quer ter filhos. Eu sinto que é algo que todo mundo faz. Muita gente faz sexo só por... Prazer, de novo. Só porque muita gente faz isso não quer dizer que está certo, em primeiro lugar. Número 2, mais uma vez, fundamentalmente sua visão é: vou fazer o que eu quiser. E uma pergunta: se criar outro ser humano, que assim seja, claro. Você faz sexo só para ter um bebê ou faz por prazer? Sou casado e temos 2 filhos. São bonitas. Imagino que você já tenha feito sexo mais de 2 vezes na vida. Bem, mais uma vez, nós sempre fazemos isso com a confiança de Deus de que, se tivermos filhos, será uma bênção. Ok, e fazemos isso no contexto conjugal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém está comemorando uma gravidez, chama de chá de aglomerado de células ou chá de bebê? Isso também é quando já passou dessas semanas. Ah, então magicamente recebe um pó de fada. Agora você é um ser humano. Não, porque ele se desenvolve. Ah, exatamente. Porque está em todo o espectro do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano começa na concepção. Quando Sim. começou o seu processo de desenvolvimento? Meu processo de desenvolvimento? Sim. Sim. Na concepção. A vida de cada pessoa nesta plateia começou na concepção. E seu próprio DNA, da cor dos seus olhos à cor do seu cabelo, a sua altura, dos seus gostos e desgostos, se você é introvertido ou extrovertido, tudo isso foi revestido em seu ácido desodoribonucleico no momento em que você era um zigoto. E assim o ser humano merece direitos constitucionais e humanos. Você está afetando os direitos LGBT. Tem direitos ao aborto. Você está afetando vigílias individuais que nem sempre podem falar por elas. Talvez possamos chegar a uma aproximação de um acordo. Podemos concordar? Não. Ó. Podemos concordar em... Rezarei por você nesta Semana Santa. Obrigado pelo seu tempo. Por favor, nunca reze por mim. Então, esse é o Charlie, esse rapaz aqui. E ele fazia isso nas universidades. Tinha 15 milhões de seguidores na rede social. E ele falava nas universidades a questão da família, casamento, contra o aborto. E falava a palavra de Deus. E tinha aí na universidade
5, 6 mil alunos, e tinha pessoas que aplaudiam, tinha pessoas que vaiavam ele, e ele discutia sempre com alguém representando a faculdade. Então, nesse dia aí, ele estava com essa mulher aqui, que ela defendia o LGBT e fazia aborto a hora que ela queria. Eu engravido e faço aborto a hora que eu quero. Pronto. E ele estava nessa discussão aí com ela. Aí ele foi, acho que foi quarta-feira ou terça, estava em outra faculdade. Aí vocês vão ver agora o momento o qual ele foi morto, lá nos Estados Unidos. Oh my God. Go, run, run. Então você viu aí a universidade lotar, olha o tanto de gente que tinha. Ele estava ali de baixo, ó, e um rapaz que já foi preso atinge ele com um tiro. E ele cai morto ali. Chamando ele de fascista, inclusive botou na bala, tome seu fascista. Escreveu na bala, uma bala escrita, e ele recebeu o tiro. Aqui no Brasil, a imprensa brasileira pouco falou. Porque aí vocês já sabem por quê. Mas em Londres ontem teve 1 milhão de pessoas na rua defendendo o que ele defendia. Na Coreia do Sul, 1 milhão de pessoas na rua também defendendo o que ele defendia. Então, os Estados Unidos inteiro, as universidades inteiras, fizeram vigílias de orações. Então, o país hoje, já praticamente, muitas pessoas viram, porque assim, chama as pessoas que defendem a Bíblia de radicais. Mas quem é radical? É quem prega a Bíblia ou quem morre? Ou quem é morto? Porque o que está acontecendo é isso aí. Já foi várias pessoas que estão sendo mortas no mundo inteiro por defender a Bíblia. E esse rapaz casado, deixou 2 filhos, jovem. Você vê que ele ia com vários seguranças, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é segurança, mas não adiantou, porque o assassino subiu num prédio e deu um tiro de 180 metros de distância, com um fuzil. Ele já foi preso. Interessante que ele, o pai mesmo que denunciou ele, meu filho está aqui, segurou ele falou para um familiar, fui eu que matei. O pai soube e o pai chamou um pastor, porque o pai criou ele na igreja, criou ele como um filho de Deus, e ele entrou na faculdade. Quando ele entrou na faculdade, a cabeça virou. Então, assim, a gente como cristão, você tem que defender os princípios cristãos onde você estiver. E se você for entrar numa faculdade, você tem que levar as pessoas da faculdade a Jesus. E não se converter. Você já viu algum muçulmano mudar? O muçulmano, ele vai para a faculdade, ele quer que a faculdade toda seja muçulmana. Ele não muda a concepção dele. Então, como uma pessoa como ele, tanto que o pai chamou um pastor, e o pai mesmo ligou para o FBI e entregou ele. E ele vai ser executado. Porque no estado que ele fez isso, tem pena de morte. Tem pena de morte. Então, assim, o pai mesmo ficou comovido com o que ele fez com o rapaz que estava pregando o evangelho em todos os Estados Unidos, em toda a América. E agora, muitas pessoas que ficam... Eu vi até uma reportagem lá nos Estados Unidos, onde tinha um programa com 4 atrizes famosas e um rapaz, que eu não sei se ele era pastor, de gravata, e ele estava lá ouvindo elas falando. Aí elas falando, não, inaceitável, o que esse rapaz fez, matou o outro, não sei o quê. Aí ele tomou a palavra e disse, vocês ficam chamando o Trump de fascista o tempo inteiro, que Trump é isso, que Trump é aquilo. Então vocês estão botando isso na cabeça dos jovens. E agora, vocês estão aí defendendo, mas vocês mesmo que influenciam. E a imprensa brasileira disse o quê? Um jovem de extrema direita foi morto. Só disse isso, culpando ele. Nunca matou ninguém, nunca explodiu uma bomba, nunca fez nada, a não ser pai de família, escritor de livros e pregador da palavra de Deus. É isso que ele fazia. E chamou de extrema direita, como que o assassinato teve motivo. Então, assim, a Bíblia fala,
de homens indignos, que não foram dignos de viver nessa terra. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E o apóstolo Paulo foi morto, decapitado lá em Roma. O apóstolo Pedro foi morto numa cruz de cabeça para baixo. Então, os tempos estão começando a falar. Os sinais estão começando a ficar cada dia mais fortes de perseguição contra o povo evangélico, contra o povo de Deus que prega a palavra do Senhor. Então, assim, cabe a você o quê? Não fugir. Não fugir. Jesus deu a vida por mim, Jesus deu a vida por você. Você tem que ter uma concepção e falar a palavra de Deus e pregar ela claramente, dê no que der. Ainda que você venha a perder sua vida, você vai ter que fazer isso. Você só vai ser salvo assim. Você só vai ser salvo assim. O cerco está apertando. Todo dia eu falo aqui, o Apocalipse está cercando, 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 cercando. E o ódio é um ódio demoníaco no coração das pessoas. O diabo entra nas pessoas e as pessoas passam a ter ódio, sem nenhum motivo. Quer dizer, ele está defendendo ali o aborto, contra o aborto. Então eu faço sexo com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Engravidei, ela falou, engravidei, eu tenho que tirar. Mas a concepção é quando forma o óvulo. É um dia, 2. Ali já houve, o espermatozoide entrou no óvulo e começa agora a formação da sequência de DNA. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Começa naquele momento. Só vai crescer já a pessoa com aquele cabelo, com aquela cor daquele olho, com 3, 4, 5 meses. Mas o aborto, fazendo com o óvulozinho, não tem nada. É minúsculo. Não, já matou uma vida morreu. Então o aborto é bom a pessoa fazer. Mas se fosse você, se sua mãe lhe abortasse, você estaria aqui? É isso que ele está defendendo ali, só isso. É o que ele defendia, não usar maconha, não usar droga, não fazer aborto. E receber um tiro aqui, ó, nessa veia, que eu chamo jugular, né? E um negócio mortal. E em nome de Jesus, Deus vai mudar muitas situações. E muitas pessoas agora, ele morreu. Mas hoje, o propósito que ele veio nessa terra já foi maior do que se ele tivesse vivo. 2 cantores de rock, para você ter ideia, o cantor da banda Metallica fez doação, vai sustentar os filhos até sair da faculdade, os filhos pequenos. Um outro cantor também de rock, a família está recebendo doações e comoções mundiais. E o jovem que matou, que queria ser estrela, hoje vai passar a pena de morte, acabou com a vida dele próprio. E que ele se arrependa na cadeia antes dele passar no corredor da morte. Porque ele fez isso no estado. Então eu queria chamar a atenção para você, dessas situações que têm ocorrido, porque às vezes você está um pouco assim, e ele era chamado de fascista. O que é fascista? Age de forma autoritária, não aceita opiniões diferentes. A gente é evangélico, a gente aceita a opinião diferente. Agora a gente não vai fazer o que a pessoa faz. Quer ser o que for, seja. Agora a gente que tem a concepção não vai pecar, não vai fazer o que a gente acha errado. Mas quem quiser, faça. Não aceita opiniões diferentes, quer impor suas ideias à força. Ele em nenhum momento pegou arma, ele só fazia falar de Jesus nas faculdades, não foi à força, impor a ideia à força, isso não é, e reprimir as liberdades, não reprime liberdade nenhuma. O fascismo nasceu na Itália e o gay americano continua sendo gay, continua tendo relação. Trump em nenhum momento entrou na casa de ninguém para dizer: você não vai, você tem que pegar mulher. Não existe isso. Só não é de levantar a bandeira, você está entendendo? Porque não levanta a bandeira é fascista. Não, mas cada um faz o que quer na sua casa, no seu trabalho, com o seu dinheiro, com sua boca. Cada um faz o que quer. Ninguém tem nada com isso. Agora, bandeira, tem que levantar a bandeira. Se não levantar a bandeira, é fascista. A bandeira, ninguém vai comprometer sua salvação levantando a bandeira. Isso aqui foi para abrir um assunto que está pertinente esses dias aí. E que, quem viu essa situação essa semana, você levante a mão aí.
Aí muita gente, a maioria, viu essa situação porque está rodando na internet. Vamos aqui para a palavra, Ezequiel 37, do 1 ao 14. Primeiro nós vamos ler o texto. É um texto que nos ensina a profetizar sobre a situação, sobre o caos. A gente combate em oração o inimigo e profetiza sobre a situação, ok? Então o diabo, você ordena que ele saia e aí depois você profetiza sobre aquela situação. Aqui era um vale de ossos secos. Veja como Deus ensinou ao profeta Ezequiel a fazer essa profecia. Veio sobre mim a mão do Senhor, versículo 1. Quem achou, diga amém. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão que ele teve é como se fosse um pós-guerra. Um lugar que teve uma guerra, morreu milhares de soldados e aqueles ossos estavam ali. Me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Olha a resposta que Ezequiel deu, igual como a resposta que Abraão deu para o filho. Quando Abraão estava subindo com o filho para o monte, para o sacrificar, o filho perguntou, pai, cadê o sacrifício? Que era um animal. Ele não podia dizer, você filho. Ele não disse. Ele não podia dizer que era o filho. Ele não podia também mentir para o filho. Não, filho, a gente só vai subir o monte, não vai ter sacrifício nenhum lá em cima. O que foi que Abraão falou? Abraão disse para o filho, o Senhor proverá. Você coloca a responsabilidade em Deus. O Senhor proverá. Ele deu uma resposta. Aqui, o Deus perguntou para ele, pode esses ossos viverem? Senhor Jeová, tu o sabes. Coloca a responsabilidade para Deus. Um outro texto que eu quero te mostrar agora, quando Jesus Cristo mandou Pedro retornar ao mar. Pedro pescou a noite inteira, nada alcançou. Aí, joga o barco e joga a rede de novo de manhã cedo. Todo pescador sabe que tem que pescar de madrugada. Pescaria de rede. O que é que acontece? Volta para o mar. Pedro disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando você não tiver resposta para uma situação, joga a palavra de Deus. Então olha, Pedro, um pescador, agiu de uma forma assim. Alguém pode te perguntar, você vai pagar o aluguel? O Senhor proverá. Você vai trocar de carro? O Senhor proverá. Seu marido vai se converter? Ah, não, está cada dia pior. Você já travou. Você tem que dizer, o Senhor sabe. Eu estou orando para meu marido se converter e o Senhor sabe. Então jogue sempre para a resposta divina. Amém, igreja? Olha a sabedoria desses homens aqui. Ezequiel não era um doutor. Ezequiel era um profeta. Não tinha faculdades, mas todos eles, ele, Pedro e Abraão, responderam de forma correta. Então me disse, o 4, veja que ele responde e Deus continua. 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós. Ora, só tinha osso, primeiro nervo. Farei crescer carne, sobre vós estenderei pele. Então vem a sequência correta. Nervo, carne, pele. E porém em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então a sequência correta. Primeiro, nervos. Segundo, carne. E depois, se você já desossou um bode, já desossou algum animal assim, lá no seu churrasco, de junto do osso, o osso está coberto com nervos. Depois vem a carne, depois vem a pele. Então essa que no caso do animal é o couro. Aqui seria a pele. E aqui, veja a sequência da profecia. E depois o espírito. O corpo regenerou, agora o espírito. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne entre vós, no versículo 6. E sobre vós estenderei pele. E porém em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos. Sobre eles cresceu a carne, estendeu-se a pele, sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito,
Assim diz o Senhor Jeová. Agora, esse texto aqui é que nós vamos trazer, deixa eu ler todo e vocês vão ver aqui o que é essa revelação. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Diga comigo, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Depois nós vamos retornar esse versículo. O 10, profetizei como se me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Muitas vezes, essa fala aqui está na mente de uma pessoa, quando ela diz assim, a minha vida não tem mais jeito, acabou. O que está escrito aqui era o que Deus queria mostrar como exemplo para o profeta sobre Israel e o que Deus hoje quer falar para você. Porque muitas vezes isso passa na mente das pessoas e de maneira até ela levar um suicídio. Porque diz assim, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. No 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, eu posso ouvir um amém? Amém. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Até o versículo 14. Deus queria mostrar ali para Israel, queria mostrar para o profeta como ele age e o que iria acontecer se ele orasse daquela forma, se ele profetizasse daquele mesmo jeito. Estava uma situação de ossos ressequidos, ossos destruídos, pessoas mortas, acabadas. Qual é a sua situação hoje? Deus faz essa pergunta a você. Qual é a sua situação hoje? Você se considera numa situação assim, sem saída, sem volta, sem retorno, sem ter para onde ir? Eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho como resolver esse problema de saúde, segundo o diagnóstico médico. Eu não tenho como resolver o problema dos meus filhos, eu não tenho como resolver o problema do meu casamento. Então a pessoa muitas vezes, agora domingo à noite, tem milhões de pessoas no Brasil, milhões de pessoas aqui em nosso país agora, desse jeito. Já usou tudo, fez tudo, sexta, sábado, nada resolveu, nada melhorou. Usou entorpecentes, usou bebidas diferentes, traiu a esposa, saiu com outra mulher, saiu com outros amigos e chegou domingo à noite agora, tudo pior do que sexta-feira, do que o começo da sexta-feira. E a pessoa para, olha assim, eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir. E exatamente como estava aqui. Aqui é uma situação extrema, as pessoas estavam mortas. Ossos, um vale de ossos secos. Isso acontece quando um país briga com outro que ninguém tem tempo de sepultar. Milhares, a guerra é terrível, milhares de milhões de soldados mortos. Segunda Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas. Só judeus, 6 milhões de pessoas. 20 milhões, tem onde sepultar? Tem onde... Não, ficaram lá pela Europa, aqueles corpos espalhados de um pós-guerra. Então esse vale de ossos secos, um caso extremo, que Deus trouxe para o profeta Ezequiel e o ensinou como profetizar. Qual é o vale de ossos secos na tua vida? Ah, eu não tenho nada. Na minha vida está tudo ok. Na minha vida está tudo certo. Parabéns. Que Deus abençoe você e está tudo certo. Mas o vale de ossos secos na minha vida é minha vida sentimental. Eu nunca dei certo com ninguém. Eu não cheguei ao objetivo que eu queria. As pessoas que diziam que me amavam me abandonaram, me deixaram. É como se fosse um vale de ossos secos. Você vai virar para esse vale e começar a profetizar. Em nome de Jesus. Eu lhe digo aqui, ó, diante de Deus, não tem outra saída. Ou você toma essa atitude, ou vai continuar do mesmo jeito. A gente vai logo direto
e de maneira verdadeira, não tem jeito. Você pode ir para macumba, você pode ir buscar outro Deus, não vai adiantar. Eles que fizeram isso. Quando você vem para o Deus verdadeiro está te ensinando o quê? Profetiza. Marcha sobre o exército de ossos secos e profetiza. Abre tua boca. E Deus perguntou a ele, pode acontecer vida aqui? Ele disse, o Senhor sabe. Mas só que quando Deus mandou ele profetizar, ele não disse, o Senhor sabe, ele profetizou. Alguém vai te perguntar, pode sua vida sentimental ser resolvida? Deus sabe. Agora, Deus está mandando você fazer a segunda parte, profetize sobre ela. Eu já vi muita gente, sem ter nem namorado, comprar aliança e começar a profetizar. Botou 2 alianças em casa e começou a profetizar. Eu vou casar em nome de Jesus, eu vou casar. Veio e casou. Eu já vi muita gente que não tinha nada. Entrar numa loja de carro, chegar lá, você quer ver que carro é esse aqui? Vai comprar financiado à vista? Não, o Senhor sabe. Eu vim aqui, eu posso olhar o carro por dentro? Pode. Você me dá 1 minuto? Dou. Entrou no carro, fechou as portas, botou a mão no volante. O Senhor vai me dar esse carro, em nome de Jesus. O Senhor vai me dar esse carro, o Senhor vai me dar esse carro. Fechou os olhos, sentiu dirigindo o carro, sentiu o cheirinho de carro novo. Ó, sentiu. E ali pronto, a partir de agora eu vou orar com aquele mesmo cheiro daquele carro novo. E a pessoa só passou a orar agora todo dia, porque fica registrado aqui, ó, o cheirinho do carro novo, ó. Em vez de olhar, a Bíblia ensina, em vez de você olhar para um pau seco, gesso, pedra, um negócio assim, sabe? Que precisa de luz para a pessoa olhar, acender. Não, eu vou olhar para a imagem do que eu quero que aconteça. O que é que você quer que aconteça? É o carro novo. Pronto. Olha o cheirinho de carro novo. É um cheirinho diferente, né? É um cheirinho diferente. E aí a pessoa foi, chegou lá. Ou você faz isso, ou sua vida vai continuar do mesmo jeito. As pessoas ficam querendo assim, eu quero peixe, eu quero... Não. Aqui na Igreja Aliança, a gente dá a vara e lhe ensina a pescar. Ficar enganando ninguém. Ah, hoje eu vou receber minha bênção. O pastor vai voar lá de cima e vai entregar minha bênção. Tome aqui. É em outro lugar, aqui não. Estão te enganando e você gosta de ser enganado, gosta de discurso bonito. Eu estou lhe ensinando Bíblia, como é que faz a coisa. Matematicamente. Porque quando você estiver numa UTI, eu não estou lá com você. Quando eu estiver numa UTI, você não está lá comigo. Existe cama de casal em hospital? Existe cama de casal na UTI? Então tá bom. Essa é a realidade da vida. Paixão, amor, amor. Mas na hora cada um segura a sua peteca. Se tivesse cama de casal na UTI, poderia ser de graça. Você acha que o outro ia? Uma UTI é cara, não sei quantos mil por dia. Mas se tivesse uma cama de casal... Meu amor, não, meu amor. A coisa é séria. Mas ninguém nem quer pensar nisso. As pessoas não querem nem pensar, quer viver no mundo de Papai Noel. A vida não é assim não. A Bíblia diz o quê? Que é melhor ir na casa de luto do que ir na festa. Na festa vai dizer que bolsa é que ela está usando, quem penteou o cabelo dela, aquele vestido comprou aonde, e aquele sapato foi aonde, e a carne está dura, e o refrigerante está quente. Não tem o dom da festa que agrade 100% quem foi convidado. É ou não é? Estava tudo maravilhoso, mas serviu tarde. Eu janto 8, serviu meia-noite. Eu não gostei disso. Alguém vai sair falando alguma coisa. E quem gastou não sabe de nada. Sim ou não?
Gastei 100 mil na festa. E tem gente reclamando. A casa de luto não, a pessoa está lá, ó, amanhã sou eu aí. A Bíblia fala assim, não sou eu não. Então diga para quem está ao seu lado, a vida é muito séria. Brincam porque quer, mas a vida é muito séria. Então, vamos aqui para os 4 ventos. Esses 4 ventos, Deus me trouxe algumas revelações sobre ele que eu não posso nem passar para você, porque tem coisas particulares. Mas observe aqui, ó. Primeiro você vê aí em Ezequiel 37:9. Agora vamos, a gente falou de oração, de profecia, falou de confirmação, de deixar Deus resolver, que ele falou, o Senhor sabe, o profeta falou. Agora olha o 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem, quem mandou falar foi Deus, para Ezequiel falar desse jeito. Se Deus mandou, Ezequiel falou, tem um segredo, uma revelação aí. Olha como está escrito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Que 4 ventos são esses? Ele é dito aqui também, esses 4 ventos, como juízo e poder. Juízo e poder. Abra em Daniel, depois você retorna aí para Ezequiel. Abra em Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 2. 7, versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, 4 ventos do céu, combatiam no mar grande. Estava tendo, a visão que ele teve foi algo muito forte. 4 ventos combatendo em cima do mar. E também Apocalipse 7. Interessante, Daniel 7, Apocalipse 7. São as vezes que esse nome aparece na Bíblia. É lá no último livro, a Bíblia 7. Vamos ver aqui o 7. 7, versículo 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 ventos. Você só encontra isso na Bíblia nesses 3 lugares. Ezequiel 37:9, Daniel 7:1, 7:2 e Apocalipse 7:1. Os 4 ventos, quando eles se manifestam algumas vezes, é juízo e poder, que vai ser lá em Apocalipse. Ventos, fiquem aí, até os salvos serem salvos. Quando esses 4 ventos soprarem na terra, vai ser juízo. E não vai ficar nada em pé. Juízo. Daniel também, ele viu juízo. Aqui em Ezequiel, já foi restauração. Já foi a plenitude. Já foi movimento de Deus, agindo em todo lugar. Restauração acontece em Ezequiel. 4 cantos da terra. Aí nos leva aonde? 4 pontos cardeais. 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. E da onde pode vir vento? O vento pode vir do norte, pode vir do leste, de onde for. Ele pode vir. Para que não haja brecha, Deus falou para ele, olha, os 4 ventos sopra, profetiza sobre esse vale dos ossos secos. Por quê? Você selou, está selada. Não houve, tipo assim, 3 ventos, 2 ventos. Os ventos do norte, os ventos do leste venham sobre esse vale dos ossos secos. O que é que acontece? Tem vento contrário. Satanás pode vir no vento contrário e se opor aos ventos. Então a oração foi completa. Os 4 ventos venham sobre esses ossos de vales secos. Vale de ossos secos, para haver uma restauração. Fechou, não tem brecha. A oração foi fechada de maneira forte. Não tem como nenhum ser
vir contra a direção de Deus, porque Ele que criou norte, sul, leste, oeste, Ele que criou o nascer do sol, o pôr do sol, Deus criou essas coisas todas e criou o vento. Agora, você vê a manifestação do vento de maneira muito forte. O vento prepara para o juízo e colheita. Aqui foi colheita. Apocalipse vai ser juízo. A volta de Cristo, lá em Apocalipse 7:1, anjos seguram os ventos até que os servos de Deus sejam selados. O vento alcança todos os cantos da terra, sim ou não? Tem alguma coisa que o homem faça que possa dizer assim: não, eu quero que pare de ventar em Feira de Santana? Existe isso? Ou só quando Deus pode fazer isso? Normalmente quando está aquele dia muito quente, que está para vir uma grande chuva, você não vê uma folha balançar. Parou o vento. Está tendo uma formação de chuva forte de um lado contrário. Normalmente a chuva de inverno vem da onde? Aqui, ó. Vem do sul, leste. É o tempo inteiro, desde maio que chove nessa posição. Mas se vier uma trovoada agora em outubro, novembro, vai vir de cá. Aí você vê acontecer uma mudança total. Não mexe uma folha. 5:30, 6 horas da tarde, quando está perto de cair aquela grande trovoada. Aí Deus parou o vento. Mas não é algo que o homem possa parar. A NASA vai parar o vento no Oceano Atlântico, vai parar em Nova York. Não existe isso. Então, quando você ora, você está invocando algo para vir sem nenhuma brecha. O vento alcança todos os 4 cantos da terra e sopra sobre sua vida hoje. Atos 2:17. Abrem Atos 2:17. Atos 2:17. Olha o que aconteceu aqui. Se não acontece milagre, quando você ora desse jeito, mas é uma fixação. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai, por exemplo, manter uma Bíblia no seu local de oração, aberta em Ezequiel 37. Se Deus mandou, você começa a profetizar. Eu sou uma pessoa que oro muito combatendo. E quando foi aí agora, tem uns 8 dias na madrugada, Deus me falou: para de combater. A oração que você fez de combate eu já ouvi. Agora você vai profetizar. Existem 2 momentos na vida de uma pessoa. 2 momentos na vida. Primeiro, aquele momento de você parar o mal, paralisar as trevas. E vai ser jejum e oração até Deus disser para. Senão você não para. A outra situação é agora você profetizar. Usar a sua boca profética e começar a profetizar sobre a situação. Sobre a situação. E senão você vai morrer orando, amarrando os demônios. E os demônios dizem: pô, eu já estou amarrado desde o dia que você orou lá em 1900 e... Tu continua me amarrando, continua me amarrando. Aí tem aquele momento profético. Houve um momento destruidor, o vale de ossos secos. Agora era o momento de Deus dizer a Israel: Israel, eu vou levantar vocês. Eu vou fazer vocês crescerem, eu vou fazer uma nação de novo. Então, existe um momento, pelos pecados, pela situação que o casal viveu, que a família viveu, um momento de destruição. Quase chegaram ao divórcio, quase divorciaram. Teve ameaças, teve agressões físicas, teve uma série de situações. Mas chega um momento que Deus quer restaurar. Os demônios que perturbavam a mente do casal foram embora. Já saíram, já foi embora. Agora é um momento de restauração. No momento da guerra, da briga, chamou advogado, gastou dinheiro com advogado, gastou dinheiro na justiça, gastou dinheiro, fez, aconteceu. Agora é o momento de Deus restaurar a casa caída. De Deus restaurar as ruínas. Então você tem que entender isso. Chega um momento que você tem que começar a restaurar as ruínas e usar a sua boca profética em oração. Senhor, nesse lugar sujo vai vir que boa, vai vir vassoura, vai vir sabão, vai vir tudo, Senhor. Eu vejo esse lugar limpo, cheiroso, purificado, abençoado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Onde houve imundícia, onde houve sujeira, vai haver agora o quê? Purificação, prosperidade, bênção. Amém, igreja? Você não vai viver uma vida inteira só de ruína, só de luta,
eu estou assim, 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 tem coisa errada. Porque a luta de Deus tem tempo para acabar. Diga comigo, a luta de José acabou. A luta de Daniel acabou. A luta de Jó acabou. Então quem é de Deus tem um tempo para acabar. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E era um homem temente a Deus. De repente, Satanás fez um desafio a Deus. Me dá ele. Ele é assim, ora todo dia, adora todo dia, porque ele não chama Deus de Senhor, porque você deu tudo a ele. Inclusive, esses dias, numa rede aí de televisão, vai passar tipo uma novela de Jó. Se você puder, assista. Abrir muito sua mente. Essas pessoas pesquisam roupas, indumentárias, locais, lugares, gastam muito dinheiro pesquisando para fazer ali um contexto do livro de Jó. Se você puder, assista. O que é que acontece? Aí, Deus foi desafiado pelo diabo em relação a Jó. Deus conhecia quem era Jó, ele disse, pode tocar em Jó. O diabo foi lá, acabou com todo o patrimônio dele, matou os filhos de Jó, tirou tudo. E Jó continuou adorando. O diabo volta e diz, ele está te adorando porque eu não toquei no corpo dele. Deus disse, vai, toca, só não toca na vida. Ele botou uma ferida em Jó aberta, essas feridas que você vê aí por aí, sem fechar, e que a medicina não tem jeito, é espiritual. Daqui do cabelo até o pé, a Bíblia diz que ele raspava a ferida. E a mulher virou para ele e disse, amaldiçoa Deus e morre. A esposa, ele só tinha esposa. E a esposa disse, amaldiçoa e morre. A esposa disse, eu não tenho nem, você está cheio de ferida aí, eu vou lhe tocar, rapaz? Casamento que era perfeito, ó. Porque a fé de Jó estava no nível, a fé dela acabou. A fé dela acabou. Amaldiçoa Deus e morre. E Jó não amaldiçoou. Os amigos ficaram tentando encontrar a situação na vida de Jó, não encontraram. Lá no capítulo 42 do livro de Jó, isso aconteceu no 1 e no 2. No 42, Jó tem toda a restituição de Deus de novo. Deus restituiu, Deus não desfez o casamento, Jó continuou casado com aquela mulher, teve novos filhos e recebeu tudo em dobro do que ele tinha perdido financeiramente. Então Deus, diga a quem está ao seu lado, tem tempo para acabar. Amém, igreja? Diga, essa luta sua tem tempo para acabar. Amém? Então, quando é um homem ou mulher de Deus, a luta está com prazo para acabar. Amém? Recebe? Receba em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Você vai se levantar com coragem, com fé, com determinação, e a luta tem um prazo para acabar. Aqui no capítulo 2, versículo 17, em Atos dos Apóstolos, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão o quê? Visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Últimos dias, muitas pessoas na igreja, bispo, eu tive um sonho, bispo, eu tive uma revelação, bispo, eu tive uma visão. Deus está derramando. Agora, o interessante que aqui fala, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Só que no livro de Joel, assim, aqui ainda continua, também no meu espírito, 18, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Só que lá no livro de Joel, fala que vai derramar também sobre toda a carne. Tem pessoas que estão vindo para a igreja procurando Jesus porque teve um sonho em casa. Ninguém nunca falou, ninguém nunca evangelizou, ninguém nunca falou. Ela tem um sonho lá e ela muda. Eu tive um sonho com Jesus. Foi para o hospital, teve um sonho. Foi no médico, teve um sonho. E aí a pessoa vem e se agora eu quero me adequar. Eu sou desse rebanho, eu sou uma ovelhinha, eu quero ficar nessa igreja, eu quero me batizar. Nos últimos dias vão ser assim. Pessoas procurando uma igreja, procurando um pastor para batizar. Eu quero esse Jesus. Por quê, irmão? Quem foi que falou de Jesus para ti? Não sei. Eu estou tendo uma sequência de sonhos lá na minha casa. Lá no meu travesseiro, lá no meu quarto.
E aí só para quando a pessoa realmente se posicionar. Se posicionar. Eu quero me posicionar diante de Deus, porque Deus está falando comigo. Amém, igreja? Nos últimos dias serão assim. Eu não fico com nenhum receio. Tem muita gente preocupada, os dias estão difíceis, as igrejas estão indo, as igrejas vão ficar vazias. Nada. Igreja de Deus vai abarrotar, vai ter que fazer 5 andares e botar telão para cima. Porque vai abarrotar, diz, não tem onde botar gente, porque nos últimos dias a multidão vai chegar. Então, em nome de Jesus, igreja. Agora olha aí no capítulo 2, versículo 2. Veja a manifestação do vento do Espírito, como se manifesta. Pentecostes, capítulo 2, 2. Até o dia em que foi recebido, não, aqui é 2 aqui. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, da onde veio o poder de Deus? Em forma de vento. Por isso que essa oração, os 4 ventos, fique ligado nessa oração. Eu estou fazendo essa oração todos os dias. Vento dos 4 cantos, venha sobre isso, venha sobre isso. Porque chega um momento que você não tem mais o que fazer, a não ser profetizar. Imagine Ezequiel vendo aquele mundo de gente morta, aqueles ossos secos. O que é que ele poderia fazer? Nada. Mas Deus disse, profetize sobre esses ossos secos. Profetize, profetize, profetize. Amém? Quais são os ossos secos na tua vida? Começa a profetizar essa madrugada. Começa a profetizar essa noite. Ah, eu tomo remédio. Você vai parar de tomar esses remédios. Nós temos um pastor aqui, aposentado da polícia do Amapá. Pastor Ferreira, está na igreja do Campo Limpo. Aposentado do Amapá. Para sempre você vai tomar esses remédios. Veio aqui, entrou aqui, eu falei com ele. Você quer diminuir esses remédios? Quer parar? Agora por você, não é? Eu estou falando. Você vai ficar curado. Não toma nenhum comprimido hoje, nenhum remédio hoje. Hoje é pastor, homem casado, homem de Deus. Não tem nada de loucura de pegar. Ele saiu da polícia por quê? Podia pegar a arma, atirar em alguém, podia se atirar, podia cometer uma bobagem. A polícia aí aposentou ele. O estado em que ele estava. Quem conhece o pastor Ferreira? Ele tem alguma coisa de louco? Então assim, Deus faz desse jeito. Deus faz isso. Ele foi aposentado por uma junta militar de médicos, da Polícia Militar do Amapá. Aposenta esse homem que ele não tem condição de andar armado. Então, quem pode aplaudir a Jesus? É isso que o Senhor faz. O vento, diga comigo, o vento traz vida onde há morte. Restaura aquilo que parecia perdido. Que foi Ezequiel 3, 37, 9. E aqui também no Pentecostes, o vento veio do céu. E a gente tem que entender que Deus age usando aquilo que Ele criou. Ele criou o vento. Ele criou o vento. No dia de Pentecostes foi desse jeito aqui que vocês viram. Nos últimos dias acontecerá. E aí veio um vento impetuoso e cumpriu o dia de Pentecostes. Olha no capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu digo a você, se pessoas estavam ali orando, reunidas, e foram cheias do Espírito Santo, o Senhor Jesus tinha dito aqui no capítulo 1, versículo 8, versículo 7, disse-lhes, 1:7, não vos pertence saber os tempos em que as estações em que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus falou isso antes de ser recebido no céu. Enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas. Olha aqui, uma nuvem o recebeu no versículo 9, ocultando seus olhos. Antes de Jesus partir para o céu, de ascender aos céus, ele ressuscitou, voltou aqui na terra, ainda teve uma obra, ainda teve reunião com os discípulos, ainda participou de milagres. Antes dele ascender aos céus, ele disse isso: vocês serão minhas testemunhas, fiquem em Jerusalém aguardando. Aguardaram, veio o dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo vem, transforma o homem,
transforma vários homens reunidos, transforma várias pessoas com o poder dele. Imagine o que Deus pode fazer pela sua despensa, pela sua empresa, pelo seu casamento, pela sua fazenda, pela sua chácara. Se Deus restaura vidas, pessoas, faz na vida de pessoas, o que é uma chácara em relação a você, se a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? O Espírito Santo veio do céu, um som foi ouvido, um som, aquele vento, e habitou ali cerca de 120 pessoas no dia de Pentecostes. O Espírito Santo pode fazer milagres na tua vida, se você orar de maneira correta. Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Envia, Senhor, o teu vento do Espírito sobre essa situação. E onde eu vejo caos, eu vou ver alegria. Onde eu vejo tormenta, eu vou ver paz. Onde eu vejo dívida, eu vou ver prosperidade. Amém? Quem está com essa fé? Amém. Quem entendeu o que a Bíblia diz? Amém. É você profetizar sobre a situação. Não tem situação perdida. E eu lhe digo que isso é um treinamento de fé. Isso é um treinamento de oração. Você começa a fazer isso desde uma bolinha, a bicicleta do seu menino, até chegar em lugar mais alto. O pastor que mais praticou isso, esses grandes pastores mundiais, todos praticam desse jeito. E no livro se você puder comprar o livro de David Shaw, A Quarta Dimensão, você compra esse livro. A Quarta Dimensão, David Shaw. Deixe na sua cabeceira da cama, que ele ensina, o Espírito Santo ensinou a ele como orar. Ele estava orando muito tempo, pedindo a Deus 3 coisas básicas. Ele morava numa tenda, 1962, um pós-guerra, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte até hoje é comunista, Coreia do Sul houve uma guerra, só tinha mortos, perdeu a família dele toda. A família dele toda foi dilacerada, 19 anos, ele com tuberculose, ele conta isso nesse livro. Tuberculose, cuspindo sangue. Uma menina, que ele não sabe de onde saiu aquela criança, entrou na cabana e deu uma Bíblia para ele. Ele começou a ler a Bíblia e viu que na Bíblia falava de cura. Ele mesmo foi orando por cura e Deus o curou. Depois ele ficou tão apaixonado por Jesus, sem igreja, sem nada, só naquela barraca, que ele começou agora a pedir: Senhor, me dá uma bicicleta, me dá uma escrivaninha, não tinha computador, era máquina de escrever, e me dá uma mesa, para eu fazer as pregações mediante a Bíblia e falar para Jesus dessas pessoas, essas pessoas aqui que estão doentes igual como eu estava. E ele orou, nada de ter resposta. Aí um dia o Espírito Santo falou para ele: qual é a bicicleta que você quer? Tem várias marcas. Qual é a escrivaninha que você quer? A mesa. Qual é a máquina de escrever? Aí ele: isso importa? Deus disse: importa. Imagine você entrar num Uber, hoje é mais Uber do que táxi, e você chegar para o motorista, entrou, falar 10 lugares para ele. Eu quero ir na prefeitura, Getúlio Vargas, Maria Quitéria, eu quero ir no Tomba, eu quero ir na Cidade Nova, eu quero ir no centro, eu quero ir. O motorista vai dizer: peraí. Primeiro diga onde você quer ir, o primeiro lugar. Quando a gente for ao primeiro lugar, nós vamos ao segundo. É lógico, o motorista não tem que ficar decorando 10 lugares que a pessoa vá. E aí o Espírito Santo ensinou a ele: qual a bicicleta que você quer? Eu digo: ó Deus, eu quero de marcha, eu quero branca, eu quero assim, assim, assim. E a escrivaninha? Eu quero assim, assim, assim. E a mesa? Assim, assim, assim. Pronto, escreva o que você quer. Eu vou lhe dar conforme vai estar aí escrito. Isso é propósito. Isso é você orar com propósito. A pessoa fica assim: qualquer coisa que vier tá bom. Não, Deus não faz isso com você. Sabe aquele negócio de que mulher não casa com sapo porque não sabe quem é o macho? Não é assim não. O que vier tá bom para mim. Você não vai estar feliz só para pagar o feijão. Eu vou trabalhar de qualquer jeito só para comer. Não, você tem que trabalhar com um propósito. Trabalhar em algo que te faça feliz, seja prazeroso você ir trabalhar, e não só pelo salário. Isso não existe. Então você tem que ser, o que é que vai lhe fazer feliz? É um terno branco ou um terno preto? É um terno azul?
Ah, mas eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque não quer pensar, está com preguiça de orar e de pensar. E está sem fé de determinar. Aí precisamos ter uma mudança mental. Vamos lá para Romanos, capítulo 2, versículo 12, 2. Renovação da mente. A pessoa renovar sua mente. Jesus faz isso, renova a mente. As coisas velhas vão se passando, as coisas novas vão acontecer. Eu já casei pessoas aqui que eu digo, meu Deus, como esse rapaz vai casar? Estava pensando assim. Na mesma hora eu digo, não, está proibido. Eu repreendo agora em nome de Jesus esse pensamento. Deus vai providenciar tudo na casa dele. Tudo na vida dele. Mas não tinha R$1. Não tinha onde morar, não tinha uma xícara, não tinha nada. Hoje está em casa própria, tem carro, tem tudo, está feliz, tem filho. E às vezes você vê um com condição de casar, no outro dia está divorciado. A Bíblia diz que Deus não vê como a gente vê. A gente vê por fora, Ele vê o homem por dentro. Ele sabe quem é você, a tua capacidade, e Ele vai desenvolver o que você tem de melhor. Existe um diamante dentro de você que Deus vai desenvolver esse diamante. O diabo desenvolve ódio, raiva e morte dentro da pessoa. Se a pessoa tem um pouquinho de ódio, ele vai crescer o ódio. Se a pessoa tem morte, ele vai crescer essa morte. O que tem de ruim dentro dela, o diabo vai pegar e desenvolver e crescer. Deus não, Deus olha a pedra preciosa, o diamante, o ouro, a prata, o que te tem de bom. Tem dentro dessa pessoa algo bom que está sem lapidar. Alguém acha ouro aqui na esquina? Se você achar, me leve lá que eu estou querendo. Tem que cavar, tem que extrair, tem que separar da terra, tem que purificar. Aquele ouro vai ficar puro, vai ficar com os quilates de acordo com a pureza. O diamante é a mesma coisa. Se ele não for lapidado, é uma pedra normal. Vale, mas de acordo com a lapidação é que vai valer muito mais. Vai fazer a lapidação aqui no Centro de Abastecimento, no Ourives aqui no nosso bairro, não vale nada. Lapidação boa é lá na Bélgica ou Holanda. As melhores pedras do mundo têm que ser levadas para lá, para Antuérpia. Tem os melhores do mundo e sai com certificado. Esse diamante foi polido aqui. Ele não tem valores incalculáveis. Mas se você disser, lapidou o diamante aonde? Ah, ali no beco do Mocó. Diamante não tem valor de nada. Jesus, ele faz isso. O diamante que está dentro de você, se for lapidado por uma mão estranha, não vai prestar também não. Mas se for lapidado pelo Senhor, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, amém, igreja? Vai ser lapidado por ele e vai gerar frutos, muitos frutos. O Senhor Jesus vai te abençoar de maneira grandiosa. Então o vento do Espírito, diga assim, os 4 ventos, só fala na Bíblia, em Ezequiel, Daniel e Apocalipse, amém? Então esses 4 ventos vão estar na tua oração, seja sábio, marca aí o lugar, Ezequiel 37, que todo mundo só fala do vale de ossos secos, só fala assim, ah, eu estou no vale. Tem gente que tem prazer em dizer, eu estou no vale de ossos secos. Eu digo, não está não, irmão. O Jesus está te salvando, já está te tirando daí, porque esse negócio não é coisa boa não. E aí, mas pastor, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar? Não, eu quero que Deus lhe abençoe rápido, para não me dar trabalho. Eu tenho muita gente para cuidar. Se ficar só com um lenga com você, não sai do lugar não, tem que sair logo da sua vida do lugar. O tanque tem que encher, ligeiro, amém? O vento do Espírito vai encher do Espírito, vai se encher de Deus e vai render fruta em nome de Jesus, para me ajudar, para entrar no exército e me ajudar, em nome de Jesus, amém? Tem pessoas aqui na igreja que chegou, ele não está nem aqui, morava lá no shopping, alugou uma casa vizinho aqui só para estar colado com a igreja em tudo. Já casou, já foi abençoado, Deus já abençoou a vida dele. A vida do rapaz foi transformada rapidinho e vai ser mais ainda, cada dia mais, em nome de Jesus. Por quê? Saiu do suicídio, saiu das drogas, saiu da cocaína, não tinham o que comer dentro de casa, a mulher grávida, a filhinha na outra, e ele cheirando. Tá aqui? Deixa ele quieto lá, não vou falar não. Não aponta não. Não é só ele dentro, tem um bocado.